Sejam bem-vindos ao nosso 14º Formcast. Hoje eu trouxe alguém muito especial aqui para falar a história dela, para contar uma história linda, uma história de bênção, uma história de superação. E eu quero muito que você envie esse Formcast para no mínimo 10 pessoas, tá? No mínimo 10 pessoas, porque elas precisam ouvir e serem inspiradas com essa história linda que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que vai abençoar a sua vida. Quero agradecer também ao nosso patrocinador oficial, que é a Formes. O nosso intuito com esse Formcast é dar forma à sua voz, é dar voz a quem precisa, é dar voz a quem merece. E nada melhor que trazer uma instrutora de sucesso, alguém que passou por muita dificuldade na vida, que passou por muita superação e que vai hoje dividir a história dela com vocês. A Luciane Andrade é uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito a história, uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me traz ânimo, humor, uma pessoa que eu amo muito, do Pará para a Itália. Agora a gente conta isso para vocês, tá? E seja muito bem-vinda, Lu. É uma honra ter você aqui. Prazer tá? meu. Sempre estarei aqui. Gente, Lu, a gente vai começar contando um pouco da sua história. Eu Sim. quero que você conte a sua história, assim, sabe aquelas histórias assim que vai tocar no coração das pessoas? Aquela história mesmo, para mostrar onde você chegou, o que o mundo das unhas fez com você, suas histórias de superação, suas histórias de bênção, suas histórias de muita, assim, de muito crescimento e muito resultado, porque eu sei que você tem. É para chorar já? Já começa chorando? Ai, Tudo meu Deus. bem. Pode ser com emoção. Quando A gente volta, só vai né? pedir um lenço daqui a pouco. Com certeza. Quando a gente volta lá atrás e pensa em tudo que a gente passou para chegar aqui, é desafiador, né? Bom, eu sou de Belém do Pará, tenho 31 anos. Nunca imaginei estar no mundo das unhas. Não era algo que eu almejava, que eu idealizava para a minha vida. E foi uma coisa que aconteceu. Mas eu cresci na feira. Eu era feirante, a minha família toda é de feirante. De verdura. Não, eles tinham frangos vivos, era. Uhum. Até hoje a minha família tem. E aí eu cresci na feira, no comércio. E eu acho que parte disso também me ajudou muito. Porque eu tenho muita desenvoltura em conversar, em se comunicar com as pessoas. E foi na feira que eu aprendi. Desde Nasceu a minha no infância. comércio, né? Desde a minha infância. Só que muitas coisas aconteceram durante todos esses anos, né? E eu, desde criança, acostumada a estar ali. Só que aí eu me casei. Quantos anos? Com 22 anos eu me casei. Estava tudo muito bonitinho, casa pronta. A gente planejou nosso casamento por 1 ano. E a gente tinha casa, tinha uma moto, a gente não tinha carro, tinha moto e nós casamos. Eu estudei bem, porque eu não vim de um berço familiar rico, eu vim de um berço familiar trabalhador. Tudo que um pobre tinha de bom, eu pude ter, graças a Deus. Nunca passei necessidade. Eu sempre conto, eu não tenho uma história triste para contar no começo. Eu posso te fazer chorar depois, já na minha profissão de neodesign. E aí, eu estudei bem, fiz vários cursos, mas quando eu me casei, com 2 meses de casada, lá em casa tem uma regra. Casou, tinha que sair da empresa. Porque a minha mãe era mãe de 9. Imagina, se todos que casassem continuassem na empresa. A empresa não ia dar conta, porque a empresa é pequena, não é uma empresa grande. E aí, eu me vi em casa, desempregada, sem emprego, sendo sustentada pelo meu marido. Não era ruim, mas eu, pelo costume de ter o meu próprio dinheiro, porque eu tinha o meu salário dentro da empresa da minha mãe, sim, eu me vi desempregada. Só que, quando eu trabalhava na empresa da minha mãe, eu vi ali que eu podia, né, gostar de outras coisas, mas eu nunca imaginei unhas. Nunca. Eu tinha muito preconceito. Falava ser manicure, não. Fiz faculdade. Quase todo mundo que senta aqui fala a mesma coisa. Sim. Quase todo faculdade. mundo. Nunca me imaginei sendo manicure. Recebi muitas críticas, mas voltando.
Aí, eu me casei, como eu falei, só que quando eu trabalhava para a empresa da minha família, eu dirigia, e eu dirijo desde nova, porque eu tinha que fazer alguns mandados para minha mãe. E eu passava numa rua e eu via um salão todo rosa, todo rosinha. E aquilo me encantava. Eu queria ir lá como cliente, mas nunca ia. Aí, quando eu casei, voltando para o meu tempo de casada, eu lembrei que, desde criança, eu gostava de pintar minhas unhas. Por que não ser manicure? Do nada. Nunca tinha pensado, Não. e aí depois algo aconteceu. Clim! Nunca. Por que não? E aí eu pensei assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá naquele salão, eu vou bater naquela porta e eu vou perguntar se tem vaga para manicure. Porque eu fazia a minha unha. E as minhas irmãs viam a minha unha, eu desenhava muito bem. E aí Quando você trabalhava na empresa da sua mãe, você mesma fazia sua unha? Eu mesma fazia E minha nunca unha. pensou em trabalhar com unhas? Não. Olha. A minha irmã tinha uma caixa de sapato mesmo, cheia de vidros de esmalte. E quando eu era menina, eu pintava todo dia uma cor. E aquilo foi uma coisa que eu gostava muito de fazer. E as minhas irmãs falavam, faz minha unha. Eu, Deus me livre. Fazer não. Gosto não disso. Quero não. Quero não. Só que aí, como eu fazia a minha unha, eu via que eu tinha jeito para aquilo. Porque, assim, a gente tanto pode nascer, como a gente pode aperfeiçoar o nosso dom. Eu acredito muito nisso. Sim. Só que aquilo foi crescendo dentro de mim e eu falei assim, não, eu preciso de um emprego. Porque mesmo sendo sustentada pelo meu esposo e não faltando nada, eu já tinha aquilo dentro de mim de que eu precisava ter algo a mais. Eu precisava ter a minha própria independência. É muito difícil uma mulher que já trabalhou, que teve seu dinheiro, depois ficar sem ele, né? Sim. É muito difícil, porque a gente não quer ficar pedindo dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Sim. Eu não quero pedir um dinheiro para comprar um batom, não quero pedir um dinheiro para arrumar meu cabelo, não quero pedir um dinheiro para ir na manicure. Muito difícil. Eu ficava em casa depressiva, deprimida, pensando, ai, o que é que eu posso fazer? E aí, voltando, eu lembrei desse salão. Eu falei, eu vou bater na porta daquele salão e eu vou pedir uma vaga de emprego de manicure. Quando meu marido chegou em casa, à noite, eu disse para ele, amanhã de manhã eu vou te levar para o teu trabalho, eu vou pegar a nossa moto e eu vou fazer unha no salão. Não tinha nada acertado. Não tinha nada, não falei com ninguém. Tipo, veio na minha cabeça. Eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou fazer e pronto. E aí ele olhou para mim com um preconceito e pensou, manicure? Tu tem certeza? Não. Desculpa, é melhor eu ficar aqui à toa dentro de casa. Manicure, gente. E aí eu falei assim, sim, eu vou bater lá. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu deixei ele no trabalho, eu bati naquela porta, uma moça abriu a porta, eu lembro o nome dela até hoje, era a Vânia. Não sei se a Vânia vai lembrar, mas eu bati naquela porta e eu perguntei, tem vaga para manicure? E ela disse assim para mim, tem. Mas primeiro a gente precisa fazer um teste. Eu me tremendo toda, fiz lá tudinho. Ela disse, tu não é tão boa, mas tem como tu melhorar. E eu falei assim, tá, tudo bem. Só que eu não contei uma coisa. Eu entrei ali dentro com um sonho dentro de mim. Eu pensei, eu vou entrar dentro deste salão, eu vou aprender tudo que eu tenho para aprender e eu vou abrir o meu próprio salão. Só que não com a ambição de querer aquele. Eu queria o meu. Era uma inspiração para você. Isso. Tanto que, quando eu fazia as unhas, lá eram 10 manicures, por aí. Muito, né? Muito. Tinha várias cadeiras. Vivia lotado. E todas elas tinham um caderninho que elas anotavam os procedimentos que elas faziam. E eu tinha o meu. Só que, a todo momento, eu ficava anotando. E aí, depois eu fui saber que as meninas diziam que eu estava desesperada. Ela está anotando todo o tempo que ela está com medo de ser enganada. Fica toda hora calculando o que ela faz. E, na verdade, não era isso. Na verdade, eu estava anotando, preciso de toalha, alicate. Você estava fazendo já seu projeto, minha querida. Todo o meu projeto. Todo mundo achando que eu estou aqui falando de agora e eu já estou lá na frente. Isso mesmo. E aí, o tempo foi passando e aquele sentimento ele foi diminuindo. Por quê? Porque lá era muito bom, lá era muito acolhedor. E é muito difícil ter ambientes assim, com muitas pessoas, principalmente nós mulheres, muitas mulheres junto.
Resumindo, eu entrei lá, com 7 meses eu estava abrindo e fechando o salão. Eu já era a pessoa que cuidava do caixa, porque a dona viajava muito. Já tinha Eu estava adquirido administrando. total confiança em você, em 7 meses. Em 7 meses. Só que em 7 meses fechou. E aí eu... O que aconteceu? Salão lotado, sempre tinha cliente? Eu creio, pelo que eu vejo hoje, foi a administração que faltou. Por parte deles, né? Que dó, porque né? assim... Quando fecha um salão assim, principalmente 10 manicures, eu já penso 10 manicures na rua, eu já fico pensando... E foi diminuindo, acabou que ficou só eu e mais 2. Então, tipo, foi diminuindo, foi embora, tinha estética também, a esteticista foi embora, porque foi ficando ali largado. E eu não tinha experiência nenhuma em administrar negócio. Eu sabia vender, então eu tinha muita cliente, eu tinha muita... clientes ali que iam para fazer comigo e eu comecei a tomar a frente de tudo. Eu tenho esse dom de ir para frente mesmo. E aí ela chegou e disse: nós vamos fechar. Foi um baque para você? Foi um baque, porque eu entrei querendo ter o meu, mas era tão bom lá dentro. Eu me acomodei. A verdade foi essa. Eu me acomodei, eu achei que aquilo ali era suficiente. Ganhava R$70 por semana. Que hoje eu penso assim, meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida? Você se acomodou, amiga, porque assim, quando você Muito. falou que era bom, pensei que você ganhava dinheiro lá. Não. Era R$70 por semana há 9 anos atrás. Era pouco. Era muito pouco. Mas quando eu falo que eu me acomodei, foi porque estava confortável, entendeu? Porque parte do meu sustento vinha mais do meu esposo. Então, eu pensava assim, aqui é para me comprar alguma coisinha e tal. Eu me desleixei, na verdade. Nessa época, você ainda não tinha filho, né? Não tinha filho. E aí, eu pensei assim, não, eu preciso botar para frente o meu sonho. Resumindo, eu falei com a dona, eu comprei muita coisa dela, eu comprei esmalte. Sem mentira nenhuma, eu comprei até toalha suja. Porque as clientes faziam unha e ia para a lavanderia. E no dia que ela fechou, eu tinha umas toalhas sujas para ir para a lavanderia. Eu disse, quanto é que tu quer naquelas toalhas? Aí eu disse, R$1, Lu, leva. Eu disse, leva, minha filha, lavo. Comprei sabão, lavei com que boa. E pronto, ficou branquinha. E aí eu pensei assim, não, agora eu vou começar. E aí começa a outra parte da minha história, que foi montar o meu próprio negócio. E até aí, Lu, somente pé e mão? Somente pé e mão. Não trabalhava com alongamento. E na rua da minha casa, da minha mãe, que eu falo minha casa porque hoje eu me mudei para o lado da casa da minha mãe. Eu construí do lado da minha mãe. A gente vai chegar aí. Eu tinha um ponto comercial nessa rua, que essa rua é muito movimentada, e eram 3 pontos. E o do meio era o maior, com porta de vidro. Eu falei... Eu passava pela frente daquele ponto na moto para ir para o salão e eu falava, aqui era um ponto ideal para montar uma esmalteria. Na minha cidade só tinha uma esmalteria, não tinha outras. Eu falei assim, aqui é o local ideal, porque tem movimento. Eu já vi, aqui tem movimento de pessoas, aqui é um fluxo grande, o ponto é alto, é vistoso, porta de vidro, apesar de que a porta não era de lá. Vou já chegar aí também. E aí... Só que era uma boutique. E a boutique já estava ali há 3 anos. E todo dia eu passava e dizia como eu queria esse ponto. Como eu queria esse ponto. E por incrível que pareça, a dona, um exemplo, porque isso foi questão de dias. A dona disse numa segunda que iria fechar. Na terça já estava guardando todas as coisas nas caixas e desocupando o ponto. E na quarta-feira, quando eu passei na frente... O ponto estava sendo desocupado. Da boutique? Da boutique. A mulher... Aí você falou, cara, é uma resposta de Deus. E aí eu falei assim, não, esse ponto tem que ser meu. Só que eu não tinha nada, Michele. Eu ganhava R$70 por semana. Eu não tinha nada. O que eu estava comprando do salão era para eu fazer unha na casa daquelas clientes que gostavam do meu trabalho. Eu já estava com tudo bolado. Eu falei assim, eu vou botar uma malinha na moto e eu vou fazer de casa em casa. E aí eu pensei assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou alugar esse ponto. Corri lá. O dono do ponto era o seu Raimundo. O seu Raimundo me conhecia desde criança, porque na outra esquina é a casa do meu irmão. Então, eu cresci ali, próximo da casa da minha mãe. E aí o seu Raimundo
falou assim: "Ó, minha filha, acabou de ocupar, uma moça passou para outra que vai vender roupa também." Eu disse: "Poxa, seu Raimundo, mas se desocupar qualquer um dos seus 3 pontos, eu prefiro o do meio, mas se desocupar qualquer um dos 3, eu quero." Com a cara e a coragem, porque eu não tinha nada. E aí ele disse assim: "Tá bom." Eu falei: "Se o senhor sabe onde me encontrar. Se eu não me encontrar, o senhor sabe onde encontrar a mamãe, que é lá na feira." E o seu Raimundo tinha um ponto de táxi. E o táxi era perto do comércio da minha mãe. E aí ele: "Tá bom." Passou-se 2 dias. Eu estava em casa. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Foi muito rápido. Virou minha vida muito rápido. E aí, quando passou-se 2 dias, a minha mãe me liga: "Luciane, o seu Raimundo veio aqui. Ele disse que a mulher não vai mais ficar com ponto e ele está te dando prioridade porque ele disse que nos conhece de muito tempo." Ele chegou aqui e disse assim: "Oi, dona Iraci, cadê aquela sua filha mais nova?" Aí a mamãe disse: "Acho que ela está em casa. O que foi?" Aí ele disse: "Olha, diga para ela que o ponto desocupou. E como eu conheço vocês há muito tempo, é para ela me procurar ainda hoje, que eu estou dando prioridade para ela, que tem mais 3 querendo." Eita. Eu disse: "Mãe do céu, o que é que eu vou fazer?" O aluguel era R$ 350. Você ganhava 70 por semana. Ou seja, o que você ganhava não dava nem para pagar o aluguel. Não, e eu estava ganhando desempregada. muito menos, porque eu fiquei sem saber o que eu Mas estava mesmo fazendo. assim, fazendo as contas do que você ganhava lá, você não pagava nenhum aluguel. Imagina as despesas. Isso mesmo. E aí eu pensei assim: eu tenho R$ 150 em casa, eu preciso de mais R$ 200, né? Que era 350. Aí eu falei assim: eu vou recorrer a quem? Porque para quem eu vou recorrer? Meu marido eu não posso recorrer porque ele é assalariado, ele recebe por mês. Não tinha como pegar com ele. Eu falei assim: eu vou recorrer à única pessoa que pode me ajudar, que é a minha mãe. Aí eu peguei a moto desesperada, cheguei lá no seu Raimundo e disse: "Seu Raimundo, o ponto é meu." Sem nem falar com a mãe. Eu não tinha dinheiro. Ele disse: "Tá bom, minha filha." Aí eu falei assim: "Mais tarde eu trago o dinheiro do seu aluguel." Eu não sabia como eu ia arrumar esse dinheiro. Só sabia que ia. Eu sabia que eu ia, como tudo que acontece na minha vida até hoje. E aí eu falei assim: eu vou lá na mamãe. Cheguei lá com cara de choro: "Mãe, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de R$ 200 para alugar o ponto do seu Raimundo." Minha mãe também não sabia como eu ia fazer nada, porque eu não tinha nada. E aí ela disse assim: "Eu vou lhe arrumar os R$ 200. Eu lembro até hoje. Aí ela arrumou os R$ 200 e eu cheguei: "Seu Raimundo, tá aqui o dinheiro do aluguel." Eu passei um mês fechada, Michele, porque eu não tinha nada. E o aluguel venceu. E o aluguel venceu. Só que nesse meio termo, eu fui nas casas de todas as clientes, fazia a unha todos os dias. Nesse um mês, eu encomendei. Não, mandei fabricar 2 poltronas, 4 cadeiras de manicure numa estofaria. De estofadas de cadeira. Bem baratinho, bem simplesinho mesmo, bem humildezinho, mas meu marido foi num cara do MDF, fez umas prateleirinhas quadradas, eu tenho foto até hoje, de vez em quando eu posto. Umas prateleirinhas de MDF que eu pintei com tinta spray branca para colocar nas paredes. E aí foram as 2 cadeiras e as 4 de manicure. Daqui, porque a gente começa a falar as coisas, né? Não pode borrar a maquiagem. E aí eu falei assim: tá, eu tenho os esmaltes, alicate, agora eu preciso de mais, eu preciso abrir com chave de ouro. Eu já estava pensando em tudo, eu falei assim: eu preciso de mão de obra. E eu tinha feito muitas amizades no mundo de manicure, eu não conhecia ninguém, mas quando eu entrei lá dentro eu fiz muita amizade. E aí eu peguei e no outro mês eu dei um jeito, arrumei outro aluguel, e aí foi a inauguração. Só que não tinha porta de vidro, porque a dona da boutique foi embora e levou a porta. Oh, meu Deus, cadê minha porta? Eu passei 1 ano sem porta de vidro. Tipo, não tem quando tu passa na feira que tem as pessoas vendendo as coisas assim, tipo beira de rua. Tipo, a rua passava e meu salão era aberto ao tempo mesmo. E aí eu falei Meu também, assim, no começo. Meu primeiro também. mas aquilo ali para mim era uma conquista que não tem preço. Aquilo ali eu escutei pessoas dizendo:
Não abre ponto. Isso não vai para frente, Luciane. Por quê? Porque aquilo não era moda naquela época, que eu digo que era moda. Hoje é moda, né? Todo mundo acha que é fácil. Não é fácil, é muito difícil, mas não é impossível. Todos nós somos capazes. E aí eu escutava muitas pessoas falando isso. Não abre, faz o seguinte, vai fazendo nas casas ainda, porque não dá tempo de tu conseguir esse aluguel todo mês, porque tinha aluguel e luz. E aí eu falei assim, não. Eu fechei os meus ouvidos e tampei a minha boca e eu falei, eu vou conseguir. Vinham falar para mim diversas vezes durante aquele mês que eu passei fechado. Eu falei assim, eu não vou entregar o ponto, eu vou dar um jeito. E aí eu encomendei tudo e abri o meu salão com 4 manicures. Eu e mais 4. Uau, 5. Eu saí falando com Deus e o mundo na rua, entregando panfleto, dando panfleto para os outros, falando assim, olha, nós vamos abrir um salão bem ali no canto, viu? Se você precisa... Eu pegava panfleto e colocava dentro da caixa de correio das casas perto. Também fiz isso. Eu falei assim, não, eu preciso chamar o meu público daqui, que é da rua, porque vai vir que é mais fácil. Só que foi tudo ao contrário do que eu imaginei. Para bom, graças a Deus. Vou já falar. E aí eu peguei e disse assim, vamos, abrimos num sábado. Eu lembro que até dinheiro para fazer um coquetel eu não tinha. Comprei uns pão, botei queijo, botei uma sanduicheira, fiz um café na garrafa, botei lá tudo bem organizadinho numa mesinha de MDF. O mesmo MDF que foi feito das prateleiras, eu mandei fazer um cantinho do café. Só tinha as 4 cadeiras de cliente, 4 de manicure e a minha cadeira também. Então, era 5 cadeiras de manicure, perdão. E aí eu falei assim, vamos lá. E aí, minha filha, era cliente. Tinha dia que tinha cliente que eu comecei a pegar umas cadeiras do seu Raimundo e botava lá na frente, as clientes ficavam sentadas lá na frente, porque não cabia lá dentro. Olha isso. Porque lá era um pontinho pequenininho. E aí eu pensei assim, tá bom, né? Me acomodei de novo. Eu falei, tá muito bom. Ganhando muito bem, porque quando você passa de funcionária de um salão para proprietária, você vê que você ganha o seu e você ainda ganha a porcentagem dos seus colaboradores. Sim. Então, eu falei assim, é isso aqui que eu quero. Eu quero crescer mais e mais e com mão de obra. Só que se passou um ano. E, naquele ano, abriram outros salões com a mesma visão que a minha. Várias esmalterias abriram com a mesma visão que a minha. Eu tinha catálogo de unha que eu pegava do Pinterest, porque eu desenhava. Lembra que eu falei que eu desenhava? Uhum. E, naquela época, eu desenhava muito. E aí, eu falei assim... eu fiz tudo bonitinho, bacana, só que estagnou. Começou os clientes sumir. Faltou a inovação que a gente falou ontem, Faltou né? inovação, isso mesmo. E isso é uma coisa que eu levo para a minha vida. Quando eu vejo alguma coisa começando a esfriar, tipo... Você fala, tá errado. Não, tem alguma coisa errada. Assim como eu falei para você no Instagram, eu falei assim, Michelle, eu preciso ir para o workshop, porque eu estou quase há 2 anos sem ir aí fazer um curso, uma formação, alguma coisa com vocês, e eu falei assim, eu preciso, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Quando eu sinto que está esfriando, eu falo, não, eu preciso fazer um curso. Você aprendeu. Aprendeu na dor, mas aprendeu. Isso. Esfriou, estagnou, os clientes sumiram. Com as clientes foram as manicures, porque a porcentagem vai caindo e elas vão vendo que ali não está dando mais o retorno que elas tinham. Foi reduzindo, acabou que ficou só eu e uma. Só que começou aquele burburinho de esmaltação em gel. Uhum. Ou esmaltação em gel, não. Banho de gel e gel na tip. Tá. Que era o antigo Acrigel. E aí eu passava no Instagram não, era no Facebook. Eu falava assim, gente, que unha feia, viu? Era cada prancha, assim. Eu falei assim, essa mulher vai surfar, porque essa prancha aí não é possível. Só que eu pensei assim, eu acho que isso aí tem jeito, porque... Dá para melhorar isso aí. É da minha área. Naquele momento eu pensei assim, isso aqui é da minha área, então eu tenho que trazer isso para cá.
Aí eu peguei e comecei a fazer uns cursos. Comecei a fazer curso, não, comecei a assistir vídeo no YouTube. E naquela época só tinha uns vídeos de uma mulher de fora, que eu não lembro mais. Tinha uns vídeos assim, russo não, acho Espanhol, que era tem uma espanhol que eu assistia muito, se não me engano, era Mônica alguma coisa no YouTube. Eu assisti ela de... Mônica não, Melissa. Não lembro se era essa, mas eu lembro que cada coisa que eu via ali, eu ficava encantada. Quando eu olhava aqueles produtinhos, tudinho, eu falei assim, e ela montando tudinho, eu falei assim, cara, eu vou ficar rica. Eu vou ficar rica com esse negócio aqui. Mas eu preciso saber onde eu vou aprender. E não tinha curso. Não tinha ninguém ensinando. Eu sou do norte do Brasil. Tudo lá é mais distante, tudo lá Tudo é mais demorado para chegar. Tudo é mais demorado. E aí, o que a gente tinha lá era aquele gel Sina. Não sei se é Sina ou é Lina. Lina. E que aí, a gente nunca sabe se era um S ou um L. Nunca soube também. E era o único gel que tinha, que era horrível. O bicho queimava, caía, mas tudo bem. Aí eu falei assim, não, mas eu preciso. E eu fazia e caía, usava os produtos. E eu falava assim, não, mas está errado. E aí eu fiz um curso presencial. E isso, você e a outra manicure lá? Só eu. Vocês duas. Ah, e a outra também saiu? A outra saiu, aí teve uma época que eu fiquei sozinha. Ah, tá. Mas eu não parei em momento nenhum. Continuou lá na sua salinha? Continuei lá. Só que o que acontece? As minhas clientes não me largavam, mas não vinham outras clientes para elas. Entendi. Porque o pessoal inovou, e aí você não, e elas foram para a inovação, e aí a manicure falou, bom, aqui não está crescendo, eu vou para onde está. Isso. É aquilo que eu falei ontem. As pessoas elas precisam entender que dentro da nossa empresa, elas vão realizar o sonho delas. À medida que elas estão vendo que está diminuindo os clientes delas, elas vão para onde tem mais. Sim, com certeza. E isso aconteceu comigo. Voltando. Aí eu imaginei assim, eu vou fazer. E aí eu fiz um curso presencial. Meu Deus, não foi muito bom, porque a moça também não tinha muita experiência, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou trazer isso para minha mesa. E eu comecei a ir fazendo nas minhas clientes. Fazendo nas minhas clientes. Aí eu caía, quebrava. Soltava. Eu estava dormindo e caiu. Eu dormia acordando no travesseiro. Ixi, isso aí eu perdi as contas. Só que, ao mesmo tempo que eu chorava por eu ver o meu dinheiro investido, o meu pouco dinheiro investido ali, porque eu também ainda não ganhava muito. Uhum. Eu ganhava um valor bom, mas não nem perto do que eu ganho hoje. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí o que foi que eu fiz? Engravidei. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Engravidei e isso na luta do alongamento. Fazendo uma cliente, fazendo noutra. Só que era muito feio. Meu Deus do céu. Horrível. Apesar de eu saber que tinha que melhorar aquilo ali, eu não sabia as técnicas para melhorar. Você olhava as unhas do Facebook e falava, vou melhorar isso aqui, e aí quando você foi fazer na prática, como é que melhora? A gente não sabe. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu falei assim, aí eu engravidei e eu continuei trabalhando. Eu trabalhei até o sábado, tive meu filho numa segunda, acho que eu tirei os pontos, o meu filho já estava trabalhando do meu lado no carrinho e eu já estava fazendo unha aqui. E graças a Deus, meu filho dormia muito. E eu digo graças a Deus porque ele era uma criança fácil de lidar ali. Porque se não fosse, eu não sei o que seria. Porque não tinha como eu parar de trabalhar. Eu já tinha aumentado também a minha vida, eu já tinha mais compromissos. Claro. Porque quanto mais você vai aumentando... Quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso. E não é porque a gente quer, porque querendo ou não, quando você tem um salão, você tem a despesa. Aí, primeiro você era manicure de outro salão, então você não tinha despesa. Agora era seu e já não tinha mais as manicures para te ajudar. Então você tinha que pagar as despesas de aluguel, de telefone, de internet, de energia, tarari, tarará. Então não tem como. Isso. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito aqui. Tive meu filho, né? O meu filho estava com 1 mês. A gente não tinha carro, só tinha uma motinha. E aí eu falei assim,
eu sou de uma cidade de Castanhal, que é a 1h30 da capital de Belém. Eu falei assim, eu preciso fazer um curso em Belém com uma moça tal, porque eu fui pesquisando, e eu encontrei essa moça. E eu lembro até hoje que o curso era R$100. R$100, Michele. Um curso de um dia. E aí eu falei assim, não, eu vou. E todo mundo falava, tu é louca, tu tá amamentando, como é que tu vai com essa criança? Meu filho tinha 1 mês de vida. Eu falei assim, não, mas eu preciso ir. 1 mês não, quase 2 meses, porque eu já tinha tirado os pontos. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir. Meu marido pediu folga no emprego, entramos dentro de uma van, descemos na parada das vans na cidade lá de Ananindeua, que é perto da capital de Belém, e lá eu peguei um ônibus. Nesse mesmo dia, o peito vazava, o menino fazia a necessidade dele. Foi um perrengue. Erramos a linha do ônibus, fomos parar no final da linha. Oh, meu Deus. Um calor, minha filha, que o Pará é quente. Eu falei assim, meu Deus do céu, estou pagando promessa. E o menino suava. E isso, a profissional me falou, eu falei assim, olha, eu tenho um bebê de colo, bem novinho. Tem algum lugar aí que eu possa dar mama? Ela disse, tem uma salinha. Era um banheiro, eu acho. Porque era muito pequenininho. Aí eu peguei, chegamos no curso. Eu já cheguei 1 hora atrasada. Porque o curso era 9, eu cheguei 10. Você errou o ônibus. Foi. E eu, determinada, eu digo que a determinação ela leva a pessoa a qualquer lugar. Porque eu falei assim, eu poderia. Hoje eu escuto muitas alunas entram em contato comigo e falam assim, eu não posso ir porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu não posso ir porque é muito longe. Eu não posso porque eu sei como é que é. Eu disse, gente, se eu pensasse dessa forma, você hoje não estaria me procurando para eu lhe ensinar. Porque eu fui com meu filho recém-nascido, no ônibus quente, errei a parada, meu filho chorando de fome, feito necessidade, e eu cheguei lá, e eu cheguei mais espantada, eu cheguei no curso, aí ela botou o meu marido com o meu filho dentro da salinha, quente, apertada. Eu disse, eu tenho uma coisa para resolver aqui. Eu tenho que buscar o que eu vim buscar, e eu preciso ir embora urgente, porque eu não posso deixar meu filho ali naquele calor. Eu só sei que ela sentou, ela fez a explicação, ela entregou uma apostilinha pequenininha, era como se fosse uma folha A4 dobrada ao meio, com alguns produtinhos ali escrito, tudinho. E ali eu sentava. Aí foi na hora da demonstração, eu levantei, fui, dei mama, voltei. Resumindo, eu fui a única que fez os 10 dedos, que a gente tinha que fazer os 10 dedos. Eu fiz o acrigel nos 10 dedos. Eu terminei 1h da tarde o meu curso. Chegou lá 10 horas, 1 hora você já tinha terminado. Já tinha terminado. Ou seja, faz o que tem que ser feito, eu tenho que fazer. Eu não tenho desculpa, eu não tenho para onde ir. Isso. O problema é que as pessoas querem ir pela dor. Uhum. Eu estava sentindo dor de ver o meu filho ali naquela situação, porque o bebê recém-nascido ele precisa muito da mãe. Então eu falei assim, meu filho está passando calor, que lá atrás era quente, o ar-condicionado era lá no começo da sala, eu preciso pegar o que eu vim pegar e logo ir embora para me resolver também o que eu tenho de resolver, que é cuidar do meu filho. E aí eu falei assim, ela falou assim, você não vai esperar finalizar o curso? Eu falei assim, tem mais alguma coisa que você vai ensinar? Não. Meu amor, então eu tenho que ir embora. E aí eu peguei meu filho e vim embora. Cheguei em casa, botei em prática. Satisfeita com as unhas? Muito satisfeita. Tinha gostado? Muito satisfeita, porque tinha coisas ali que eu sabia que eu precisava. Apesar do curso ser barato, foi muito importante. Eu costumo dizer que, naquela época, para aquela situação, eu fui abençoada naquele curso, mas grande parte daquela bênção eu me proporcionei. Porque eu falei assim, não, eu vou conseguir. Voltei para casa, comecei a botar em prática e eu comecei a aumentar o fluxo do meu salão. E eu comecei a ter mais manicures, porque eu estava atendendo muita cliente fazendo alongamento, era novidade da minha cidade. Já tinha outras profissionais que faziam, muito poucas, acho que 2 ou 3, mas também não tinha muitas vagas. Numa cidade de 60 mil habitantes... 60 mil, acho que é 60 mil habitantes, eu falei assim, não tem como eu dar conta. E aí eu comecei a ter um fluxo muito grande. E aí eu falei assim, eu vou fazendo alongamento e vocês vão fazendo pé e cutilando a mão. E assim foi indo. E aí eu fui aumentando. Só que eu sabia que aquilo tinha que melhorar.
eu sempre dizia, não tá bom. Isso tá ruim, isso tá péssimo. Eu tenho umas fotos aqui que, meu Deus do céu. Eu também tenho. Ô, Senhor, tristeza. E eu falei assim, não, isso aqui, tem como melhorar isso aqui. Que ano era esse? Isso era 2017. 2012 eu já fazia umas coisas bem miserável de ruim. Bem miserável de ruim. Vocês não estão entendendo, não, gente. E que aí, derrota. Foi. E aí eu falei assim, não, isso aqui tem como melhorar. Eu sempre pensava isso. Eu falei assim, tem como melhorar isso aqui. Não sei como, mas tem. E aí nasceu no meu coração a necessidade de fazer mais cursos, porque eu sempre tive na minha cabeça e eu queria que todas as pessoas entendessem. Você só vai evoluir a partir do educacional. Não tem como. E para você aprender, você tem que investir. Você investindo em você está investindo em você. Tem coisa melhor do que isso? Para mim, não tem. Porque é uma coisa assim que ninguém vai te tirar. Exatamente. Ninguém vai te roubar aquilo. E aí eu falei assim, eu preciso de mais. Eu já estava lotada, já estava bacana. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar de novo. Pesquisar. E aí eu fiz um curso, fiz outro curso e fui melhorando mais. Só que começou a pessoas me procurar para ensinar. E aí começou outra batalha, enxurrada de pessoas. Não ensina. Tu vai perder teus clientes. Ah, sim. Eu falei, gente, é um cálculo simples. Um exemplo. Se a minha cidade tem 60 mil habitantes, 50 é homem, 50 é mulher, eu tenho 50 mil. Se 50 mil, vou botar 10 e 12... 60 mil, você tinha 30. 30. E se 10 for idosa, já elimina. E se 10 for criança, já elimina. Vamos dizer que 10 mil mulheres, que nem as 10 mil fazem. Eu não vou dar conta. Tá louco? Não tem como. Eu falei assim, gente, não tem como. Eu tenho que ensinar isso daqui porque eu sei que eu vou crescer mais ensinando também. Eu vou ganhar autoridade. E aí eu falei assim, vou ensinar assim. Peguei aquela primeira apostila do aquela papel dobradinha. A4, e eu falei assim, vou fazer a minha apostila. Não vou mentir, bate xerox sim, naquela época, porque eu falei assim, hoje, né, a gente sabe, hoje não, sempre foi errado isso. A gente tem que criar nossa própria didática, nossa própria apostila, mas eu também errei lá atrás. Todos nós. Foi uma coisa assim que eu falei assim, vou fazer aqui. Só que logo eu mudei aquilo. Eu falei assim, não, eu preciso ter o meu. Eu tenho que... Por que deu errado? Porque eu peguei um conteúdo de uma pessoa, só que na hora que eu ia ensinar, eu ensinava o meu conteúdo. Porque você tinha melhorado a técnica. E eu falei assim, não, eu preciso montar o meu. Aí foi que eu comecei a fazer a minha apostila, melhorar o meu conteúdo. E aí eu fui fazer vários e vários cursos. Aí eu acho que foi em 2019, a pandemia foi em 2020. Foi 2020. Que foi na minha formação. Só que nós se conhecemos em 2019 em Fortaleza. Isso. E então, quando você foi lá no curso, você já dava aula? Já dava aula. Dava aula VIP, no máximo 4 alunas ali. Já estava dando aula para 4 alunos. Era. E aí eu falei assim, não, eu preciso... Me falaram de você. Falaram assim, olha, tem uma mulher que vai dar um curso lá em Fortaleza. E eu falei assim, eu vou lá em Fortaleza. Entrei no teu Instagram, pesquisei. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher aqui é muito rica. Rica de beleza, rica de conteúdo. E eu falei assim, não, rica de tudo, né? Eu falei assim, eu preciso disso daqui. Eu falei assim, eu vou lá de qualquer jeito. Eu falei assim, entrei em contato, fiz a minha matrícula. Eu falei assim, eu não vou só. Eu já estava bem, falar igual a minha avó, igual uma amiga minha, eu já estava bem das pernas. Então, eu comprei passagem para mim, comprei passagem para meu marido, comprei passagem para o meu filho. E eu falei, vamos para Fortaleza, aproveita, a gente vai passear. Cheguei em Fortaleza. Eu te digo, Michele, já te falei isso milhares de vezes. E eu falo aonde eu vou. Você pode ter certeza que você vai ouvir das pessoas falando... Eu falando sobre você para outras pessoas sempre será gratidão. Porque naquele curso a minha vida mudou completamente da água para o vinho. Eu cheguei naquele curso cheia de vontade de aprender. E foi o que você me deu ali.
Eu estava cheia de vontade de ensinar. E juntou. Foi a dupla perfeita. E foi tão engraçado, gente, porque eu olhei para a Lu e é muito engraçado. Tem pessoas que a gente tem uma sintonia tão grande, é tão estranho, chega a ser estranho isso, que eu bati o olho nela e falei, eu quero você na minha formação de instrutor. Você lembra? Lembro. Antes nem de ver o resultado da unha dela, tipo, acho que eu tinha visto uma unha que ela tinha feito, já tinha gostado, mas tipo assim, eu bati o olho e falei assim, eu quero você no meu time de instrutor. Lembro. E várias outras pessoas querendo estar no meu time de instrutor, mas eu bati o olho nela e falei, eu quero você. Eu quero você. E naquela época, a formação de instrutor antigamente, eu realmente escolhia as pessoas, né? Eu avaliava tudo e eu falava, se você não fizer isso, você não entra no meu time. Era assim, eu era exigente, abusada. E eu bati o olho para ela. Tanta gente me mandava foto, me pedia, eu quero fazer sua formação. Tem gente que tem raiva de mim até hoje, porque eu falei, você não está preparado. E eu bati o olho nela e falei, eu quero você na minha formação de instrutor. Foi verdade. Você lembra disso? Né? Eu lembro, e tinha pessoas próximo de mim que dizia, eu sou louca para fazer a formação dela, mas ela ainda não abriu. Na verdade, parecia que você tinha um ano que você não tinha dado. Foi um ano que eu fiquei parada. Isso foi em 2019, você ia fazer a formação em 2020. Sim, porque eu dei 2 formações em 2018. No ano de 2019, eu não dei nenhuma. Várias pessoas, inclusive, gente, vocês têm noção de quem me procurou nesses anos para fazer a formação, vocês vão falar, 2019, muita gente me procurou e eu falei, eu não quero. Não quero. Verdade. Porque em 2018, a segunda turma foi muito pesada, foi muito difícil. Formação de instrutor sempre foi algo que, assim, que eu colocava toda a minha energia, era muita entrega, era muita responsabilidade. E eu levava aquilo, assim, levo, né, graças a Deus, com muita seriedade. Então, assim, uma coisinha que me decepcionou na segunda turma, eu falei, não quero isso mais, dá trabalho demais, eu vou fazer meus cursos sossegada, você lembra, né? Lembro. E não quis. Então, em 2019, eu não dei curso. No final de 2019, tanta gente pedindo, tanta gente falando, eu falei, em 2020 eu vou montar uma turma. E foi onde você estava. Foi. Eu acho que... E esse curso de Fortaleza, se ele não foi em outubro, ele foi em novembro. Eu acho que foi em outubro. E você abriu a formação em janeiro, ou foi fevereiro, uma coisa... Ou foi dezembro. Final do ano eu falei, ano que vem vai ter. Isso. E eu, ai, meu Deus, eu comemorei tanto. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu vou estar na formação dela. Porque, como eu falei, tinha pessoas... Eu tinha amigas ao meu redor que queriam fazer. Tinha gente na turma que queria fazer, me mandava mensagem, eu quero fazer. Eu falava, você não está preparada. Mas ela fez o mesmo curso que eu. Falei, mas ela tá. E tenho gente que tem raiva de mim, eu acho. Lembro. Porque tinha gente lá dentro, e não era só uma, tinha gente lá dentro querendo fazer, e eu não... Eu lembro. Eu lembro... Muito forte. Eu me lembrei agora, quando você avaliou a minha unha naquele curso, você olhou minha unha, e você falou assim, eu quero você na minha formação. Ai, meu Deus, estou lembrando agora, meu Deus. E aí eu falei assim, e aquele curso foi um divisor de águas na minha vida, porque... Eu vi coisas ali, eu vi técnica, eu vi entrega, eu vi amor, eu vi carinho, eu vi respeito. Eu vi muita coisa ali que eu falei assim, eu quero isso. Teve outra coisa também que eu levei para a minha vida, que eu aprendi com você, que é passar o conhecimento com amor e verdade. Porque se eu não passar de verdade o que eu estou ensinando ali, eu não vou ter o resultado das minhas alunas satisfatório. Então, você não vai crescer, você não vai evoluir. Você tem que passar de uma forma verdadeira porque você tem que ver outras pessoas crescendo com você. Hoje, até que nosso mercado hoje não tem mais esse negócio de segredinho. Hoje as pessoas ensinam tudo, mas naquela época não era assim. Naquela época as instrutoras falavam assim, eu entrego um pouquinho, mas eu não entrego tudo não, porque senão ela vai ficar melhor que eu. Isso é verdade. E eu nunca tive esse pensamento. Para mim, e muita gente já me xingou por isso. Você aprendeu e você está ensinando tudo, você não podia ensinar tudo, elas vão ficar melhor que a gente. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Quanto melhor minhas alunas são, melhor profissional eu sou. E tinha gente que ficava bravo comigo porque eu estava ensinando tudo. E aí eu nunca consegui entender isso. Eu falo, como é que você ensina e não ensina tudo? Então, para que você ensina? Verdade. E foi isso que você sentiu lá, porque provavelmente você já tinha feito cursos que tivessem escondido uma técnica de você. Muito. E eu sempre achei isso, desculpa a palavra, mas eu sempre achei isso uma idiotice, sem tamanho. Que bom que hoje a gente não vive isso, porque eu achava muito idiota sem ensinar e não ensinar. Isso é verdade. E ali naquele curso melhorou tanto o meu ensinamento quanto a minha dedicação com as minhas alunas.
E aí isso foi mudando muito e eu vi que gerava muita conexão, porque quando você entrega algo para uma pessoa que está precisando daquilo, automaticamente ela te retribui. E hoje é muito bom isso, porque um exemplo, eu estava num evento e lá tinha meninas que eu nunca vi na minha vida que bateram várias fotos comigo, meninas de outros estados, de outras, eu não sei de onde, e vinha comigo e falava assim: eu te conheço do Instagram. Tu é instrutora da Michele. Eu falei assim, meu Deus, aonde que a nossa profissão chegou? Em todo o Brasil, porque no mundo, né? No mundo, querida, você já foi para a Itália. E aí não, já cheguei aí. E aí eu pensei assim, meu Deus, aonde que eu vou chegar com esse conteúdo aí, né? E aí foi uma loucura, eu vi que era um mundo muito maior do que eu imaginava, eu achava que era só aquilo. Eu sou extremamente apaixonada pelo acrílico, né? Eu gosto, eu sei todos os sistemas, porque Michele Santos exigiu isso na formação. Você é obrigada. Sou obrigada, eu sei tudo, desculpa aí. Mas a minha paixão é o acrílico. E aí eu sempre falei assim, não, eu quero ser muito boa no acrílico, eu quero ensinar o acrílico. E hoje eu sou muito referência no acrílico, tanto no meu estado quanto em outras cidades. E tudo isso foi lá do comecinho, do seu curso, da formação. Aí, em 2020, veio a pandemia, a nossa formação mudou. A nossa formação foi no meio da pandemia. Foi desafiador. Michele, a nossa formação, se eu não me engano, era em junho. E você teve que mudar para o final do ano, porque a pandemia ainda estava muito forte. E aí eu fui fazendo tarefas para vocês. Cara, vocês foram uma turma que vocês foram muito abençoadas. Porque, foi muito emocionante. Cara, olha, essa turma de 2020, eu tenho resultados assim, ó, fenomenais. Por quê? Como fechou na pandemia, o que eu tinha que fazer? Todo mês eu adiava. E aí, o que eu fazia com vocês? Tarefa. Vocês têm que me entregar isso, isso, isso. Eu quero foto assim, assim, assim. Eu lembro que a gente fez então, muita quando tarefa. vocês chegaram, vocês estavam muito preparadas, porque vocês já tinham feito formatos médios, vocês já tinham feito formatos curtos, vocês já tinham feito esmaltação em gel, vocês já tinham feito formatos longos, você lembra? Lembro. Porque a cada vez que adiava, eu mandava tarefa. Quando elas chegaram, elas estavam tão afiadas, porque aí foi mais aquela coisa de como você vai ensinar, porque as unhas vocês já estavam muito bem, foi muito tranquilo. Foi uma turma maravilhosa. Foi incrível. Nossa, meu Deus. No meio da pandemia, 20 mulheres. Meu Deus do céu. E foi tão especial essa turma que eu trouxe de lá 3 amigas. Todas são minhas amigas, graças a Deus, eu gosto de todas. 3 íntimas, né? Mas 3, assim, muito especial, que é a Kênia, a Tati e a Tayane, né? E aí eu falei assim, gente, isso aqui foi completo. Para mim foi incrível. E ali eu vi que eu poderia escalar muito mais, né? Na parte educacional, no meu estúdio, porque você não ensina só unhas, até naquela época você já não ensinava só unhas, como administrar a empresa, melhorou tudo. E naquela pandemia foi que eu ampliei o meu pequeno salão. Comprei minha porta de vidro, eu cresci, eu fiz um spa dos pés lindíssimo. É porque a história é longa, não vai dar tempo de contar Nós vamos ter que ficar aqui umas 5 horas para fazer esse podcast. Vai ter que ser em 2 etapas, tá, amiga? Mas eu ganhei muito dinheiro na pandemia. Porque enquanto as pessoas estavam se escondendo, eu estava ali de frente mesmo, falando assim, não, claro, com muita proteção. Desde aquela época, até hoje atendo. Eu amo atender. E a gente tem uma renda muito boa com atendimento, né? As pessoas que largam a mesa, é muito bom quem não quer, mas eu quero, então tudo bem. E eu sempre falo, cara, sucesso é você fazer o que você ama. Se você ama a mesa, se você ama atendimento e consegue acrescentar ainda mais com os cursos, cara, para que largar? Quanto mais você atender mesa, mais você vai ter como dar experiência para sua aluna, né? Entender o que a sua aluna está falando. Sim. E aí eu falei assim, não, eu preciso. E foi muita coisa que mudou na minha vida. Aquela formação de 2020 foi o que, tipo assim, me virou totalmente do avesso. Eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? Muitas pessoas me procurando para dar curso, dei muitos cursos, dou até hoje, graças a Deus. Mas naquela época, para mim, foi... Meu Deus. E aí eu ganhei muito dinheiro naquela época. E aí eu ampliei o meu salão, fiz uma sala de curso, fiz o spa, Aí chegou a minha outra fase. Porque eu tive a primeira fase de montar, eu tive a fase que eu perdi
tudo aquilo que eu conquistei. Teve a fase do meu filho, e aí eu falei, eu tenho que inovar, e foi quando eu fiz os cursos. Aí chegou a fase de eu ser instrutora, foi que eu fiz a formação, e chegou a fase de vender produtos. Eu falei assim, eu preciso vender produto. Eu já tenho tudo. Eu já tenho salão. Já compro o produto, vai ser mais barato. Eu já tenho aluna que confia em mim. Se eu não vender produto, eu estou deixando um dinheiro jogado fora. E muito, porque todas as alunas que chegam para fazer um curso com a gente, se eu disser que isso aqui vai fazer uma unha linda, vai fazer uma unha linda, porque ela está acreditando no meu trabalho. Claro, se ela não acreditasse, ela não estava lá. Sim. E aí eu falei assim, não, eu preciso ter produto para elas. E aí veio um outro nicho. Eu falo que a gente, na nossa profissão, a gente tem vários nichos. A gente tem o atendimento, a gente tem o curso, a gente tem a loja. E aí vai muita coisa. A nossa profissão, ela entrega o ecossistema prontinho para a gente crescer. A gente só não cresce se a gente não quiser. Se não quiser. Se a gente não quiser e a gente permitir que o medo paralise. Porque o ecossistema é entregado inteiro, gente. Cliente, equipe, curso, venda de produto e depois investimento. Está tudo aqui, ó, na sua mão. Verdade. Você não faz se você não quiser. Isso é verdade. E aí, minha filha? Que bom que você quis. Eu quis e quero até hoje muito. Não paro. E aí eu conquistei casa, conquistei carro, tudo de unha. Sempre com unhas. Tanto atendimento quanto cursos. E teve uma época que eu falei assim, já tinha ensinado muito. Chegou a época também de que eu já tinha ensinado muito na minha região, na minha cidade, e já estava ali muita gente também ensinando. Teve uma época também que eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu sempre atendendo, mas o meu dinheiro não diminuía tanto, porque eu sempre atendi muito. Eu tenho uma cartela de cliente fechada. Hoje eu me dou algumas regalias, eu não trabalho pela manhã, só trabalho pela parte da tarde. Tem dias na semana que eu não atendo, mas é tudo organizado. Você se permite. Hoje você tem liberdade financeira. Antigamente não. Esse é o nome. Eu começava de manhã e não tinha hora para parar. Até de madrugada. E aí hoje eu falo isso para as minhas alunas. Gente, é um processo. Porque quando tem aluna que chega comigo para fazer curso comigo, que fala assim, eu quero ser igual a você, eu não quero atender de manhã, eu quero só trabalhar, quero atender só 2 clientes. Eu falei assim, amiga, é o seguinte, assim não tem como. Começar assim não vai dar, querida. Não vai dar. Porque você imagina só, eu já estou há 9 anos na profissão. Agora, há 1 ano que eu passei a ter essa liberdade. Então, você está querendo correr antes de engatinhar. E aí, eu sempre passo isso para todas as minhas alunas. Aí, eu falei assim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, sempre o mais, sempre o mais. Nunca parada, nunca parada. E aí, um belo dia, eu recebo uma mensagem no meu celular. Quem me mandou a mensagem? Uma pessoa que eu conheci acho que foi em outubro, num curso no Rio de Janeiro. E eu disse para ela assim, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse curso. E ela falou assim, não te preocupa, se abrir vaga, eu te aviso. Quando foi em abril de 2022, Esmeralda Ferreira me manda mensagem. Lu, abriu 2 vagas para a Itália. Vamos com a gente? Eu disse, quê? Eu estava deitada na cama da minha casa, no meu quarto. Eu dei um pulo e eu disse assim, eu vou para a Itália. Era abril, maio, junho. Vocês iam em junho, ou seja... Não. Abril, janeiro, era janeiro, fevereiro, março. Era março, perdão. Ela me mandou mensagem em março. Abril, maio, a gente estaria na Itália. Uau. Eu falei assim, eu vou. Não tinha passaporte, não tinha passagem, não tinha nada. E nem passaporte, gente. Não tinha passaporte. E as meninas já estavam se programando há muito tempo. Esmeralda organiza curso um ano. Uhum. E ela lembrou, tipo assim, eu olhei pro olho dela assim, Esmeralda, eu quero ir, eu vou. Me manda mensagem, você quer? Eu faço o Pix agora da entrada. Não tem vaga, mulher, não tem vaga. E aí eu disse assim, eu vou. Eu dei um pulo na cama e falei assim, eu vou pra Itália, gente. Aonde eu cheguei, meu Deus do céu, ganhei o mundo, ganhei a vida aqui. Eu falei assim, eu vou. E aí foi. Corri atrás, foi um perrengue grandioso, que tinha que conseguir passaporte.
tinha uns documentos que tinha que organizar. Foi linda, maravilhosa. Eu vi altos looks lá, Meu altas Deus. fotos. Foi perfeito demais. Só, Michele, que eu fui, não vou mentir, eu queria participar desse curso, porque eu acho que muitas têm esse mesmo sentimento. Aham. Pela viagem. Eu falei assim, eu sou uma manicure que vai para uma fora. experiência, Eu né? falei assim, não, eu vou para fora, eu vou. Gente, todo mundo vai pensar assim, venceu na vida. Já tinha vencido na vida, mas graças a Deus, porque eu sou muito abençoada, graças a Deus, mas a gente sempre precisa de mais, né? Uma Claro. bênção, assim, por favor. E aí eu falei assim, era uma coisa tão fora da minha realidade, porque se eu for parar para pensar no que eu passei lá atrás, que eu não tenho como eu contar tudo aqui, eu falei assim, aquilo ali era fora da realidade para mim, fora do normal para mim. E aí eu pensei assim, eu vou para Itália. Égua, meu Deus. Égua. Meu Deus, eu não acredito. E a gente foi perfeito, foi maravilhoso. Eu achei que eu ia só bater foto, só glamour. E aí eu me deparo, meu amor, com outro universo de unhas que eu nunca vi na minha vida. Gente, aquela formação, porque eu fui fazer uma formação de instrutor, eu não fui fazer só o curso. Leon Cabriales é fora do normal. E é uma pessoa também que eu tenho gratidão e eu sempre falo o nome das pessoas que mudaram a minha vida. O trabalho dele é... Ele acrescentou Uau. muito na minha didática, no ensinamento, porque a teoria dele É incrível. fora do Os normal. desenhos, te obrigar a desenhar. Aqui não, Porque aquilo ele ali. não te faz desenhar, ele te obriga a desenhar. Você vai desenhar sim, porque você pode, você é capaz. E é uma coisa que a gente está acostumado aqui no Brasil, a gente trata super com... Porque assim, o brasileiro, ele quer ser Não paparicado. me toque. Ele quer ser mimado. Ele quer... Tipo, uma aluna entra em contato comigo, quer um curso. Mas eu vou ganhar copo? Eu vou ganhar não sei o quê? Lá, E lá fora, não, que meu ganhar. amor. Se você quer, você compra, querida. Isso mesmo. E ali, pra mim, foi... Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou ganhar nenhuma canetinha, nenhum... Que ganhar. Nada. Você está ganhando conteúdo. Aliás, está pagando por Mas isso. quando eu me deparei com o conteúdo, eu falei assim, gente, isso aqui tá de graça. O que eu quero com um copo? Isso aqui tá dado. Você não tá entendendo. Aquilo ali, para mim, era fora da realidade. Então, eu viajei para a Itália. Eu fui com uma expectativa. Eu cheguei lá, eu fui atropelada. Eu disse que eu fui atropelada por muito conhecimento. E ali eu tive a total certeza que eu não sabia de nada. Apesar de ter estudado muito. Quando eu cheguei para a Itália... Quando se fala de estrutura mais avançada, de técnicas de mandorla e essa coisa toda, e trocar de formato e tal, não era um estilo de unhas que a gente fazia aqui no Brasil, né? O que você aprendeu lá era diferente do que a gente estava vivendo aqui, principalmente nessa fase de naturalidade do Brasil. Totalmente. O que a gente aprende lá vai tirar a gente da nossa zona de conforto e mostrar para a gente um outro mundo que... É mais difícil de ser usado aqui, como no mercado é mais difícil de ser usado, a gente não usa nas clientes, né? Sim. Uma ou outra, muito difícil, mas que tira a gente da zona do conforto e fala, tem muita coisa aqui para você aprender, muita. Muita coisa. E ali eu entendi que eu não sabia de nada, que eu precisava estudar muito, e é o que eu faço até hoje. Eu tenho, acho que, mais de 30 cursos. Eu tenho mais de 30, só não sei o total certo. Eu tenho certeza disso porque eu estou reformando a minha sala de cursos na minha cidade e eu disse que eu vou colocar os meus certificados na parede porque eu até pedi o meu da formação, que ficou tanto tempo guardado que ficou todo feio. Eu falei assim, não, eu quero um novo ali na minha parede, é de 2020, mas vai ficar ali, para inspirar as pessoas a estudarem, inspirar as meninas. Eu recebo meninas... Verdade. Quando elas olham, eu falo, caraca, eu fiz um curso e já quero saber tudo, olha quantos ela fez. Isso. Né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um canto de certificado. Eu nunca me importei em colocar, mas ali eu olhando aqueles papéis, porque é um papel. É um papel. Porque o verdadeiro conhecimento está aqui. Todo. Está na minha mente. Aqui ninguém me tira. Então eu pensei assim, eu preciso daquele local ali para inspirar mais pessoas. E foi assim que eu fui indo. E eu só tenho a agradecer a Deus, né?
porque a minha profissão me levou a lugares que eu nunca imaginei. E ainda vai te levar a outros que você nem sonha ainda. Isso é verdade. Eu creio em nome de Jesus. Pode receber, mulher. Amém. Lu, seu esposo, ele veio para o negócio com você? Aqui? Não, pro negócio. Ele veio para as unhas com você? Essa parte da história, né? Vou resumir um pouquinho, porque também é grande. Ele não acreditava também, porque lembra que eu falei lá no começo que quando eu disse que eu ia bater na porta de um salão, ele me olhou e falou, manicure? Foi uma grande luta eu em fazer ele entender o meu sonho. Um sonho que eu fui construindo dentro de mim, sem nem eu também mesmo saber. E quando eu engravidei, eu quase fechei o meu salão. Eu passei por um aperto muito grande, porque a maior fonte de renda do meu salão era eu. Porque era eu que tinha mais cliente, era eu que que conseguia ter a maior demanda ali dentro. Só que Deus foi muito maravilhoso comigo, porque Ele me mandou 2 profissionais naquela época, que seguraram o meu salão com unhas e dentes. Eu tenho muito a agradecer a Ellen. Gente, a Ellen foi de Deus na minha vida naquela época. Eu lembro que o Renan bateu na minha porta, meu esposo, e disse assim, fecha, eu de resguardo, fecha, porque o aluguel, quem vai pagar esse mês sou eu. Então, se eu vou pagar o aluguel, não está dando lucro. Ele tirava do salário dele para pagar o aluguel do meu salão. E eu falei assim, não, eu não vou fechar, porque isso aqui vai passar. Gente, vocês têm que entender uma coisa, tudo passa, tudo passa, mas basta você querer que aquilo passe. Se você não quiser, não vai passar. Nunca. E aí eu falava, não, ele batia o pé, bora fechar. Eu disse, não. Tinha mês que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, tinha mês que eu pegava dinheiro emprestado com meu sogro, nunca devolvi. Ei, sogro. E aí eu disse assim, gente, não vou. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque passou. Aquilo era uma fase. E ele foi vendo aquele meu crescimento na pandemia, porque lembra que eu falei que eu ganhei muito dinheiro na pandemia? Quando eu ampliei o meu espaço, era porque aquele ponto pequeno que eu aluguei lá atrás tinha uma casa de fundo do mesmo dono, porque o dono morava em cima. Você pegou a casa? Peguei a casa, eu quebrei a parede da sala que dava do fundo da minha mesa de atendimento, tipo, é como se eu atendesse aqui, e essa parede fosse removida, e ali eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartimentos. Uau! Ali eu fiz sala de curso, ali eu fiz loja, ali eu fiz o meu atendimento mais amplo, tinha cozinha, tinha banheiro, tinha quarto para descansar. Nossa, que delícia. E ali ele viu que estava crescendo muito, e eu falava, e ele estava começando a ficar infeliz na profissão dele. Por quê? Porque, como assim infeliz? Porque eu estava ganhando 3, 4, 5, 6 vezes mais do que ele. E ele falou assim, como assim? Eu preciso entender aqui. Eu falei assim, você não precisa entender nada. O que você precisa entender é que eu estou precisando de alguém para vender o produto, você vai sair do seu trabalho e você vai cuidar da loja, você vai pegar a indenização e vai investir, e você vai trabalhar comigo. Você vai investir em mim, tá? Se você quiser vir, você pode vir, mas tem que ter investimento junto. Isso, com certeza, porque ele tinha 10 anos de empresa. E eu falei assim, vai dar tudo certo. E deu, porque ele veio trabalhar comigo. Faz 4 anos que o Renan trabalha comigo. Dentro daquilo, quando ele trabalhava naquela empresa, ele trabalhava com artes gráficas. Então, hoje, quem faz todas as minhas artes, toda essa parte de divulgação é ele. É tudo ele. Tudo é ele. Junto com a administração, porque tem como administrar tudo junto. Claro. A loja, o tempo que ele está lá, querendo ou não, as pessoas mandando, perguntando o produto, ele está criando a minha arte. E aí, junto daquilo também, eu consegui clientes para ele, porque eu tenho muitas amigas de vários estados do Brasil. Um design, uau. E ele tem cliente. Olha o ecossistema indo além do que a gente imaginava. Além do que a gente falou de curso, ainda tem um art design ainda que pode atender. Gente, eu acho que esse é o 3º podcast que a gente está no mesmo dia gravando. Vai sair para vocês em datas diferentes, mas olha isso. É o 3º podcast. É a 3ª vez que eu vou falar para você. Maridos, confiem nas suas esposas. Maridos, o ramo da beleza vai te levar a uma prosperidade que você não imagina. Maridos,
vem para o mundo das unhas, vem para o mundo da beleza, porque aqui você vai crescer muito e ainda vai abençoar a vida da sua esposa, da sua família e ainda abençoar outras vidas, porque não é só a sua. Você não abençoa a sua casa, a sua família. Você abençoa a sua casa, a sua família, a casa e a família da sua equipe, a casa e a família das suas alunas, a casa e a família das alunas das suas alunas. Isso é verdade. Então, gente, é assim, é grandioso o que a gente faz. Demais. É grandioso o que a gente faz. Lembra do que eu falei ontem, de fechar os olhinhos e pensar na manicure lá, que não tem nada? Sim. Você sabe que você já viveu aquilo, né? Você sabe que você já fez aquilo na vida de alguém? Sim. A gente sabe. A gente que dá Muito. curso, a gente sabe que a gente já fez aquilo ali na vida de outras pessoas. Com certeza. Histórias assim que a gente escuta nos cursos, né? Recentemente eu fiz um evento grande no meu estado e eu recebia meninas ali que eu sentia uma verdade, aos prantos, dizendo: Lu, eu comprei teu curso online, Lu, eu teve um dia que você postou uma mensagem lá de não desistir, eu segui, hoje eu estou aqui. E o que você está falando é sobre isso. A gente entra na vida de outras pessoas de uma forma positiva. De um Graças a Deus, que a transforma. gente acessa pessoas que a gente nunca viu, mas que a gente abençoa a vida delas sem nunca ter visto. E eu nunca vou me acostumar com isso, porque eu fico assim, meu Deus, como assim que essa pessoa... Já é a segunda pessoa que fala isso. É difícil acostumar com isso. É né? muito difícil. Eu acho que eu nunca Mas é vou bom me que a gente não acostumar. acostume. Sim, Porque quando a gente acostumar, a gente vai começar a se achar melhor que os outros. sim. Não. Então, não é bom acostumar. É melhor Não. que não acostume. Né? É melhor que a gente não acostume. Lu, você pensou em desistir, né? Muitas vezes. Como é que você superou isso? Com educacional. Eu ia buscando mais. Eu falei assim, não, eu preciso estudar. Toda vez que você pensava em desistir, você falava, eu preciso fazer algo a mais. Sim, porque todos os sentimentos de desistência que vinham para mim era quando o meu trabalho estagnava. Quando eu via que aquilo ali já estava muito comum. Olha que virada de chave que tem aqui para você. Todas as vezes que ela pensava em desistir, ao invés de desistir, ela ia lá e dava uma injeção a mais. Ou seja, tá difícil, ela ia lá e investir em outro curso. Isso mesmo. Ou seja, é totalmente o contrário do que desistir. Desistir não vai te tirar do lugar que você está. Não vai, você vai continuar exatamente aí ou pior. Porque aí você está fazendo aquilo ali, você desiste, aí não tem mais nada. Tá pouco? Tá, mas ainda tem. Desistiu? Não tem mais nada. Então, desistir não vai te colocar à frente. Mas quando você está ali, eu vou desistir. E aí, ao invés de desistir, você faz algo que te coloque mais para frente, cara, isso é incrível. Isso é resiliência das fortes, da braba. Da braba. Lu, para finalizar, você veio do Pará, Sim. onde muita gente reclama, né? Onde muita gente fala que não tem oportunidade, que é muito difícil. E aqui é muito difícil. Você criou a sua oportunidade. Sim. Deixa um recado para as pessoas hoje que estão precisando criar a sua oportunidade. Olha, eu vou bater na tecla pela 1000ª vez. A oportunidade é você mesmo que vai criar. Estudando, se conhecendo, se dando mais... como é que eu posso dizer assim, uma palavra? Querendo crescer para si mesmo, né? Não existe estado, não existe cidade, não existe local. O que vai fazer a diferença em você, no seu trabalho e na vida de outras pessoas é você mesmo. Não tem como ninguém chegar e fazer por você. É você por você. Não tem varinha mágica. Não tem. Faz o que tem que fazer Não e pronto. tem. Não existe isso. Muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Eu falei para vocês que aqui tinha ouro, tá? Então aqui, ó. Ela começou, estava tudo bem, começou nas unhas, se lascou literalmente, consertou, arrumou e tá aí abençoando vidas. Graças a Deus. Gente, um abraço. Obrigada por mais um episódio junto com a gente. E esperem o próximo, porque aqui é assim, ó. É uma história melhor que a outra. Obrigada. Foi incrível te receber aqui. Te amo. Te amo também. Beijo, beijo, beijo. Beijo.